Bom, um caso muito significativo, né, dessa cegueira política dos setores petistas e da esquerda em geral são a sequência de acontecimentos em torno do problema da anulação do impeachment. Nós convocamos, né, na semana passada, na quarta-feira passada, um ato nacional em Brasília pela anulação do impeachment. Nós fizemos aí um grande esforço, esse foi o segundo ato a ser realizado pela anulação do impeachment. Nós conseguimos levar, pelo nosso cálculo, praticamente o dobro de pessoas que nós levamos no primeiro ato. O ato foi precedido por uma série de atividades de coleta de assinaturas pela anulação do impeachment, que mobilizou aí, até o momento, mais de 100 mil pessoas. Embora não tenha sido nenhum grande ato de massas, ele foi um ato importante para marcar não só a posição de anulação do impeachment, como também para marcar o desenvolvimento da campanha que se dá nacionalmente. O que tem que chamar a atenção nesse acontecimento é o seguinte: embora alguns deputados do PT tenham participado do ato, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Érica Cocai, Vadir Damus, a maior parte do PT nem se interessou pelo acontecimento, né? É como se não estivesse acontecendo nada. E também, do ponto de vista das organizações que o PT controla, o apoio ao ato foi praticamente insignificante. Com exceção de uma ou outra organização, como a POSP, por exemplo, não houve apoio quase que nenhum. Se nós tivéssemos tido algum apoio para levar as pessoas para Brasília, porque o ato em Brasília, ele tem o problema de que as pessoas precisam chegar em Brasília. Nós teríamos feito um ato várias vezes maior do que o que aconteceu lá. Então, as pessoas, dirigentes do PT, etc., consideraram que o ato não valia a pena investimento, ou que até, muito provavelmente, era um ato inconveniente, né? No dia seguinte, exatamente no dia seguinte ao ato, um colunista escrevendo nesse jornal da internet 247, escreveu uma matéria onde ele perguntava por que o pessoal insiste, por que a esquerda insiste com a questão da anulação do impeachment. E aí ele narrava uma conversa com um importante líder do PT, né? Aí é que mora o perigo, né? O importante líder do PT, esse que é o problema. E o importante líder do PT havia dito para ele que, uma vez que ele tinha perguntado, que não, a anulação do impeachment é impossível, não há como. Aí o cidadão que escreve a matéria, ele fala, mas que coisa mais curiosa, se é impossível, se isso não vai acontecer de jeito nenhum, por que o pessoal insiste nessa reivindicação? É uma perda de foco, é uma falta de perspectiva e tal. Bom, ele logicamente, fica aí a insinuação de que seria uma campanha com segundas intenções, né? Por que o pessoal insistiria numa campanha que, segundo ele mesmo, era fracassada de antemão? Aí, logo na sequência, o que acontece? Em uma das delações, né, o Funaro confessa que ele deu R$1 milhão ao Cunha para comprar os votos do impeachment, jogando lenha na fogueira da crise do próprio impeachment. Isso no marco de uma crise institucional sem precedentes.
né? Logicamente que a imprensa golpista não vai dar destaque para isso daí, embora tenha sido obrigada a registrar o fato, mas o fato é que essa simples revelação, ela mostra a importância do problema do impeachment, da anulação do impeachment e da questão do impeachment na crise institucional. Enquanto que os dirigentes do PT querem fechar esse capítulo o mais rapidamente possível, a realidade insiste em manter o capítulo aberto, né, e criar uma situação de crise cada vez mais intensa em torno do problema. Mas isso mostra, né, a falta de perspectiva geral do PT. Uma coisa que chama atenção, várias coisas chamam atenção nessa matéria. A primeira é a seguinte, que o autor se refere a uma falta de foco da esquerda. Mas então qual que seria o foco? Que não há nada sobre o que você focalizar nesse momento aqui. Porque se alguém apresentasse uma outra proposta e falasse, vamos fazer isso daqui, você fala, oh, então você não tem foco, porque o foco estaria nessa outra proposta. Mas não há nenhuma proposta. Essa é a primeira coisa que chama a atenção, né? É uma crítica a alguma coisa que estaria sendo feita, que estaria incomodando alguma coisa que não existe. Há 2 ou 3 meses atrás, havia a discussão das eleições diretas, que nós falamos que não tinha futuro nenhum, né? E ali foi argumentado que aquela reivindicação, sim, ela era viável. Ela morreu de inanição. O pessoal hoje em dia nem fala nada. No primeiro ato que nós fizemos pela anulação do impeachment, havia uma certa tensão em alguns oradores sobre o problema das eleições diretas e o problema da anulação do impeachment. Nesse ato aqui já o problema ficou totalmente fora da pauta. Não havia mais nada. Não havia mais diretas, não havia mais nada. Então, quer dizer, a falta de foco não é porque você deveria estar focalizado em algum lugar. A falta de foco é geral. O único foco que tem, na realidade, de luta contra o golpe é esse daqui. Não tem nenhum outro. Uma outra coisa interessante também, aqui é um problema mais metodológico, mas que eu acho que faz parte da desorientação política da esquerda, é justamente como avaliar determinadas palavras de ordem, né? Essa questão da palavra de ordem ser impossível, né, que é um raciocínio oportunista tradicional. O raciocínio oportunista, ele costuma ir na seguinte direção. Você quer reivindicar alguma coisa, você não reivindica aquilo que você precisa. Você reivindica aquilo que algum gênio calculou que seja possível atingir dentro do que você precisa. Então, por exemplo, vamos supor, você está numa categoria profissional, num sindicato, e a categoria está com um salário defasado em 50%. Você não reivindica 50%. Você olha e fala assim, não, tudo que nós podemos conseguir é 5%. Então, você reivindica 5%. É uma metodologia tradicionalmente oportunista. Por que é uma metodologia oportunista? Porque ela está destinada a diminuir o impacto da luta do trabalhador e do povo. Uma coisa que é objetiva, que é real na luta, é o seguinte: o resultado da luta depende da relação de forças. Se você tem força, você pode conseguir tudo aquilo que você quer. Se você não tem força, você não vai conseguir tudo aquilo que você quer. Simplesmente assim. Você vai ser obrigado a fazer um acordo, estabelecer um compromisso sobre uma base inferior daquilo que você queria. Mas quando você
diminui antes de começar a lutar aquilo que você quer, você já está entregando a luta antes que a luta aconteça. Então, o método marxista de definição das reivindicações, em primeiro lugar, é o seguinte: você estabelece aquilo que você precisa. Aí você chama os trabalhadores do povo a lutar por aquilo que eles precisam. E você trava essa luta, e dependendo do andamento da luta, você pode ou não fazer um compromisso sobre uma base inferior, se você não conseguir desenvolver as suas forças a ponto de conseguir uma vitória total. Né? Em algumas categorias sindicais, a gente tinha enfrentado uma versão meio idiotizante desse tipo de raciocínio, porque alguns dirigentes sindicais, a gente viu muito isso no Correio, eles inventaram o seguinte: que se você pedisse menos, você podia ganhar mais. É algo assim como se você tivesse no mercado, né? E você tivesse alguma coisa para vender. Então você é um comerciante. Aí surge uma pessoa lá e a pessoa fala: qual que é o preço disso daqui? Por quanto que você está vendendo isso daqui? Então o lógico seria que quanto menos você pedisse, mais você vai conseguir do vendedor. É uma coisa absurda. Né? O normal, toda pessoa normal sabe disso, é que você chega e fala assim: isso aqui eu quero 5.000, já com a intenção de chegar, sei lá, em 3.000, 3.500, alguma coisa assim. Você sempre pede mais para conseguir menos do que você pediu, né? E não pede menos para conseguir mais. Isso aí é uma coisa totalmente sem sentido. O sentido da reivindicação, da crítica, né? A reivindicação é essa daí. Veja, não é possível derrotar o impeachment. Não é possível derrotar o golpe. Então vamos pedir alguma coisa menor. Tá? Com o agravante de que nesse caso a pessoa não pede nada. O que eles querem? Que eles não têm uma reivindicação nem que seja inferior à da derrota total do golpe. Eles não têm reivindicação nenhuma. O que eles têm como política é esquecer, fazer todo mundo esquecer que houve golpe. Vamos esquecer isso daí, não tem importância. E vamos nos concentrar na eleição de 2018. Aí a gente ganha a eleição e tudo volta ao normal, entre aspas. Tudo será belo, tudo será maravilhoso. Quer dizer, uma falta total de política. Tá? A questão da anulação do impeachment, a questão da derrota do golpe, é como tudo na vida uma questão de relação de forças. O que esses setores do PT não percebem é o seguinte, que à medida que eles abandonaram a luta contra o golpe, que abandonaram também boa parte do programa democrático, eles estão consolidando uma derrota do país inteiro diante dos golpistas. Isso não vai facilitar nada para que haja eleições em 2018, para que o Lula ganhe, para que o Lula seja absolvido, para que os presos políticos do golpe sejam libertados. Não vai contribuir em nada, pelo contrário, só vai dificultar para que essa situação evolua. E nada mais. Então, quer dizer, nós estamos aí diante de uma esquerda sem programa, sem perspectiva política, sem estratégia, e que, na realidade, tem uma política supersticiosa. Vamos acreditar que nós vamos para 2018 e o Lula vai ser eleito e o golpe vai ser simplesmente esquecido. O que é a mesma coisa que você falar que a sua política é que nós vamos, na semana que vem, ganhar na loteria. Não é uma política. É um exercício
extraordinariamente exagerado de otimismo. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.